Bom dia a todos. Obrigado por vocês terem vindo aí nessa terceira edição desse evento de instrumentação e inovação. Hoje nós vamos ter o que a gente está chamando de mini curso, uma palestra na parte da manhã relacionada à programação em Scilab, que quem vai fazer é o André Persequino, que já está aqui com a gente, e na parte da tarde o Núcleo de Inovação Tecnológica vai apresentar aí como transformar, quais são as possibilidades e oportunidades que se tem para transformar aquilo que a gente desenvolve no laboratório de pesquisa em oportunidades de interação com o mundo privado. Então, André, por favor. Oi, bom dia a todos. Meu nome é André Persequino, sou doutorando aqui do CBPF e minha proposta hoje é fazer uma apresentação rápida sobre computação científica e programação na linguagem Scilab. Para quem não conhece, Scilab é uma linguagem de programação específica para computação científica, certo? A nossa ideia inicial era que fosse feito um mini curso de fato sobre Scilab, mas por questões de tempo não foi possível. Então hoje eu vou apresentar basicamente a linguagem para vocês, tá certo? São duas partes da nossa apresentação. Então, a nossa apresentação está estruturada da seguinte maneira: discutir um pouco com vocês o que é computação científica, os campos de aplicação de computação científica, e a partir daí apresentar efetivamente o Scilab, tá certo? Na parte 2, e na apresentação do Scilab, obviamente, alguns exemplos para mostrar um pouco das características básicas da linguagem. Na segunda parte, discutir um pouco, essa é até eventualmente mais conceitual, discutir um pouco o papel de processamento de sinais na computação científica. Eu não sei qual a formação de vocês, mas físicos, engenheiros, técnicos das diversas naturezas, né? Às vezes falta um pouco a compreensão do que é um sinal digital, como é que você pode trabalhar com ele num ambiente computacional. Então, vamos esclarecer tanto quanto possível. E, ao final, tecer algumas conclusões no espírito do evento. Tá certo? Então, só rapidamente, quem é engenheiro, físico? Quer dizer, engenheiros, maioria, né? Físicos, muitos físicos, isso é ótimo. Certo? Quais vocês já trabalharam com computação científica em algum momento? Já menor, né, o número. Bem, eu não encontrei uma definição precisa do que é computação científica, é uma dessas definições extremamente generalistas, né? Mas uma que eu gostei bastante, de um clássico aí, desses caras, Golub e Ortega, de 92, um livro de métodos numéricos, certo? E lá, no prefácio do livro, eles falam, né, os computadores são usados para uma variedade crescente e desconcertante de tarefas, né? Um dos primeiros usos dos computadores, e que ainda é realizado, era para resolver problemas em ciência e engenharia, certo? Mais especificamente para obter a solução dos modelos propostos, dos modelos físicos que eram trabalhados em ambiente computacional. As técnicas utilizadas para resolver tais problemas eram englobadas numa grande área chamada computação científica. Grosso modo, eu acho que a gente pode classificar então a computação científica como uma área em que física, matemática e computação convergem a fim de se obterem soluções para os modelos, para os problemas colocados, tá certo? Essas soluções podem ser exatas ou aproximadas. Em geral, minha experiência pessoal é que a gente coloca as coisas cabeludas ali, os problemas que eles são de alguma maneira intratáveis manualmente. E aí a gente obtém aproximações, insights sobre os modelos testados. Essa convergência de mais de uma área, né, de 3 áreas no mínimo, faz com que a computação científica seja intrinsecamente ou inerentemente multidisciplinar, certo? E além dessa multidisciplinaridade essencial, intrínseca da computação científica, os problemas abordados em computação científica, esses sim, pertencem aos mais diversos domínios do conhecimento humano. Então, não raro, a gente encontra, obviamente, aplicações em física, em biologia, em finanças, certo? Tem muito físico envolvido, inclusive, com o mercado financeiro, engenharia, meteorologia, medicina, entretenimento, sociologia, quer dizer, que aqui já ouviu falar de física e estatística, sabe que existem modelos de sociofísica, certo? Entretenimento, não sei se todo mundo viu, por exemplo, o filme Interestelar, a simulação do buraco negro rendeu um artigo, certo? Então, isso é bem legal.
Os campos de aplicação eu já antecipei aqui, né? Física, biologia, a própria matemática, mas matemática, análise numérica, digamos assim, são áreas básicas em que se usa a computação científica. Mas vou dar alguns exemplos aqui para mostrar o quão extremo pode ser o uso de computação científica, em particular em ambientes de supercomputação. Antes disso, como é que você pode abordar um problema via computação científica? Basta que ele seja computável, ou seja, você tem que ter uma estrutura mínima voltada para a resolução desse problema. Não é todo problema que você consegue atacar via computação científica. Bem, e os problemas eles podem ser de natureza física ou modelados fisicamente. Tal como eu disse, você pode ter problemas de sociologia, em que você utiliza modelos termodinâmicos ali nas simulações, certo? Bem, paralelamente à resolução ou ataque sobre modelos físicos, matemáticos ou fisicamente derivados, você pode usar a computação científica para análise de processos, de dados, e programação em alto nível de abstração. Análise de dados e processos é basicamente o que a gente vai falar aqui hoje. Você usa as ferramentas computacionais no laboratório para analisar suas medidas. E programação em alto nível de abstração, isso aqui a gente não vai discutir, mas também o uso de computação está sendo muito intensivo nessa área, que é você programar, você estudar processos um pouco mais semânticos do que sintáticos, né? Então, por exemplo, processamento de linguagem, mineração de dados, data clustering, você utiliza outros modelos, certo? Nós não vamos discutir alto nível de abstração hoje. Bem, alguns exemplos, que na verdade inclusive são os que eu vou destacar aqui nos próximos slides, são análise de dados de experimentos do grande porte, LHC, LIGO, etc. Meteorologia, não conseguiríamos ter previsões sem computação científica, pelo menos hoje, né? Biologia proteômica e geofísica. Então, por exemplo, né, o grid computacional do LHC, tem o site ali, para quem fica curioso, mas a missão deles é proporcionar recursos computacionais para armazenar, distribuir e analisar 50 petabytes de dados esperados em 2016. Se não me engano, esse peta é giga de giga, né? Gerados pelo LHC, certo? A escala e a complexidade dos dados gerados no LHC não tem precedentes, certo? E esses dados eles precisam ser armazenados, facilmente recuperados e analisados por físicos no mundo todo. Então, isso requer armazenamento massivo, ou seja, estruturas para armazenamento massivo, protocolos de comunicação eficientes para uma rede global, imenso poder de computação e, obviamente, financiamento, dinheiro. Certo? O mais legal disso tudo é que o CBPF participa dessa iniciativa, certo? O Laboratório de Física Experimental de Altas Energias, a gente tem um grupo envolvido com o grid computacional do LHC. Meteorologia, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, ele possui também um laboratório de supercomputação. Eu descobri que o nome desse supercomputador é o Tupã, certo? E na época que eles divulgaram o Tupã, a promessa é que previsões de tempo mais confiáveis seriam geradas, porque são modelos complexos, com um número absurdo de variáveis, certo? Essas previsões também seriam apresentadas com maior prazo de antecedência e melhor qualidade. Eu não sei muito bem o que eles chamaram de melhor qualidade aqui, certo? Ampliando a resolução, ou seja, 5 km para a América do Sul, 20 km para todo o globo, certo? E além disso, tem uma questão de segurança civil, né? Esperava-se, imagino que isso venha acontecendo, que o uso do supercomputador Tupã ajudasse na predição de eventos extremos. Isso afeta tanto a segurança civil da população quanto o agronegócio. Tudo bem? Aqui no estado do Rio de Janeiro, temos o LNCC, o supercomputador que foi apelidado Santos Dumont, certo? Foi instalado em 2015. Em 2015, e se você entra na página dele, ele tem muito pouco sobre o próprio... Quer dizer, tem lá o relatório técnico, né, a descrição da máquina, e tem os projetos em andamento, mas muito pouco foi dito como uma divulgação para a comunidade. Então, acabei encontrando um artigo na Ciência Hoje, de 2015, quando o Santos Dumont ainda era uma promessa, ou estava em vias de chegar ao Brasil, não sei. Uma das promessas é que ele fosse usado na mineração de dados. Isso está relacionado, em algum modo, com
processamento de alto nível. Ao olhar o site deles, certo? O sdumon, lncc.br, tem a lista dos projetos que estão correndo hoje lá, e tem coisa de todos os tipos. Tem engenharia de materiais, tem proteômica, certo? Tem meteorologia, então eu não sei qual o propósito. Tem inclusive de análise numérica, propriamente dita. São diferentes propósitos, mas acho que não ficou restrito de jeito nenhum à mineração de dados. Bem, eu não sei se o LNCC já desligou o Santos Dumont, devido à situação político-econômica do nosso país. Teve um problema com a conta de luz, né? E isso é algo para se pensar. Investimento em ciência, tecnologia só traz problema para nós. E é impensável, diz muito sobre o governo e sobre o povo, em última instância, o que está acontecendo. Bem, eu dei esses exemplos para mostrar o quão extrema a supercomputação pode chegar. Quer dizer, então você precisa de um poder computacional imenso para tratar dados de colisores e partículas, você precisa de um poder computacional imenso para fazer previsões meteorológicas ou mineração de dados. Mas isso não quer dizer que computação científica não ocorra em experimentos menores, quase provincianos, caseiros, tá certo? De um modo geral, um experimento em física, em qualquer teste ensaio que você realiza, ele basicamente você analisa um sistema físico, tem um bloco de aquisição, ou seja, onde você coleta suas medidas, você realiza análise dessas medidas e conclui, extrai resultados. Em geral, o que acontece em física experimental é que, na primeira rodada, seus resultados nunca são satisfatórios, você volta para o sistema físico, tá certo? Mas, de um modo geral... Tem uma caneta aqui. De um modo geral, a gente pode dizer que computação científica está muito mais presente nas etapas de aquisição e análise. Eventualmente pode estar na medida também, mas aí cai novamente na questão de aquisição. Bem, só reforçando aqui. A etapa de medida gera o que nós chamamos de sinais, e nesses dois blocos de aquisição e de análise, você realiza uma série de procedimentos em ambiente computacional para gerar os seus resultados. Então, você precisa de ferramentas para isso. Tudo bem? Uma das ferramentas, uma pergunta, quem aqui trabalha ou já trabalhou com o MATLAB? Tá, então, vocês têm familiaridade com a sintaxe? Sim? Então tá. Já conhece o Scilab? Tá. Ótimo. Bem, o que é o Scilab? No site deles, Scilab é um projeto francês, INRIA, assim que se pronuncia, né? Do INRIA, um instituto lá para pesquisas em tecnologia, análise numérica, não sei se eles têm física experimental lá, é mais de computação, né? E ele é da metade dos anos 90, e esse é o marketing deles, né? No site deles é assim que eles se definem. Scilab é um software para computação numérica livre de código aberto, livre. Usuários MATLAB, Scilab é livre, tá certo? Ele possui uma linguagem de alto nível, permitindo acesso a estruturas de dados avançadas, ferramentas gráficas para 2D e 3D, um número absurdo de funcionalidades estão contidas ali, disponibilizadas pelo Scilab, mas elas podem ser englobadas nessas áreas: matemática e simulação. Até aqui ferramentas de cálculo numérico básico, simulação. Ele tem um módulo de simulação de sistemas muito parecido com o Simulink do MATLAB, certo? Eu nunca usei, mas para engenheiros de controle, por exemplo, isso é uma mão na roda. Visualização 2D e 3D, otimização, estatística, sistemas de controle, desenvolvimento, né, e análise, processamento de sinais, talvez seja o uso que eu mais tenho feito do Scilab, desenvolvimento de aplicações, vou falar um pouquinho disso, esse Xcos, né, que de fato é o Simulink do Scilab, certo? O Scilab, aqui no slide anterior eu disse que o Scilab serve para desenvolver aplicações, mas ele é mais do que isso, ele age como uma plataforma intermediária ou definitiva, certo? Que ele permite integração com outras linguagens. Então, você pode usar callbacks ali, chamar o Scilab no C, no C++, Java, Python. Né? Eu não uso Python, mas está muito em alta.
certo? Me parece, a impressão de um usuário de Scilab, me parece que o Python está tentando substituir o Scilab, certo? Mas eu não sei se essa é a proposta. E isso aqui é interessante. Quantos de vocês conhecem, já usaram ou usam LabVIEW? Bem, o LabVIEW é proprietário da National, né? Mas dificilmente você vai encontrar um laboratório com muitos equipamentos que não tem uma automação via viais, né, do LabVIEW. O Scilab funciona ali dentro, tem uns gates que você se comunica, e eu já passei por isso. Você tem o Scilab, o LabVIEW ele é todo modular, ele é gráfico. Às vezes você precisa de uma rotina mais específica, você abre um documento de texto dentro dele, eu programava em C, ele realizava, e aí ele continuava dentro do LabVIEW, nas instâncias do LabVIEW. Hoje já é possível fazer isso com Scilab. E o que eu queira mais apresentar para vocês é a facilidade de acesso aos variáveis em Scilab. Na verdade, vou antecipar, dar um spoiler, né? Como o Scilab trata tudo como matriz, você mexe como se tudo fosse matriz. Isso é muito mais fácil, né? Você vetoriza a sua programação. Além disso, o Scilab, por ser livre e de código aberto, ele é continuamente aperfeiçoado pela comunidade, certo? Existem centenas de toolboxes, eu uso poucos, basicamente de processamento de imagens. E há de se dizer, né, se você é um usuário assíduo de MATLAB, você migrar para o Scilab, você vai perceber que tem deficiências, mas é difícil competir com software de computação numérica super consolidado como a MATLAB, sendo que o Scilab é desenvolvido por nós, certo? Bem, então, por exemplo, o toolbox processamento de imagens do Scilab é muito mais modesto do que o toolbox processamento de imagens do MATLAB. Mas se você é um bom cientista, você desenvolve suas aplicações. Tá certo? É importante não usar só a caixa preta. Você tem que ir além, saber como a ferramenta funciona. Eu já vou abrir o Scilab para a gente dar uma brincada com eles, certo? O fato ele se assemelha muito às linguagens normais, então os tipos de dados são... toda variável que você entra no Scilab, ela é variável numérica, ela é inicialmente um real de dupla precisão, aí tem inteiros, boolean, string, isso é em todas as linguagens. O interessante do Scilab é que ele já trata nativamente, ou seja, intrinsecamente, números complexos e polinômios. Polinômios é um tipo de dado em Scilab. Então, para realizar interpolações ou para projetar filtros, isso é facilitado. Por quê? Porque ele permite o uso de polinômios. E, como eu disse, certo? O detalhe mais fundamental em Scilab, talvez seja o mais fundamental, é que todas as variáveis são organizadas matricialmente. Então, tudo lá é matriz. Certo? Eu vou abrir aqui, a gente vai fazer uma outra aplicação. Vocês vão ver que eu economizo diversos loops, indexando as entradas da minha variável. Tudo bem? É o que eu acabei de falar, certo? Não deixa de ser curioso que você pode tratar uma string como se fosse uma matriz e sair somando strings e concatenando strings como se fossem matrizes. Polinômios, a mesma coisa. Números complexos, etc. Se bem que número complexo e matriz está bem amarrado, né? Uma coisa que, em princípio, pode parecer uma maravilha, isso acontece em MATLAB também, mas eu não sei nas outras linguagens. Em C eu sei que não. Uma vez declarada a sua variável, ela é daquele tipo para sempre no código. Em Scilab, não. Isso flexibiliza o seu código, mas pode ser uma armadilha também. Certo? Então, você começa com uma variável x, que é um número real, ela pode se tornar um texto depois. Você tem que ter consciência da bagunça que você pode fazer com isso. Tá? E, como eu já antecipei para vocês, a sintaxe é muito semelhante à do MATLAB. Certo? Para ilustrar aí algumas potencialidades, eu vou abrir o Scilab, a gente pode abrir alguns exemplos, vou mostrar a ferramenta, mas eu preparei alguns exemplos em séries Fourier, simulação de processos de difusão em 1 e 2 dimensões, ou seja, para quem está procurando resolução numérica de equações diferenciais, eu quero mostrar que o Scilab é um ambiente propício. E, por último, processamento de sinais, mas que já tem a ver, né, eu gostaria de deixar mais para a segunda parte, já tem mais a ver com a questão de aquisição. Tudo bem? Então, vamos começar. Eu vou fechar. Bom, aqui. Bem, para quem nunca viu, esse aqui é o Scilab, certo? Eu uso ele no Windows, não me condenem, eu estou aprendendo Linux ainda. Mas ele tem, obviamente, distribuições para Linux.
Para quem já usa a área de MATLAB, isso aqui já faz todo sentido, né? Você tem aqui o histórico de comandos, você tem o inventário de variáveis, o workspace propriamente dito, né? Um console, por assim dizer, os diretórios. O primeiro uso do Scilab é como uma calculadora, né? Então, você... Legal, no evento de instrumentação a gente faz essa conta super complexa, né? Mas tem coisas mais absurdas. Então, por exemplo... uma amostra de como o Scilab ele entende rapidamente matrizes. Linspace é uma função que gera um vetor de, por exemplo, entradas linearmente espaçadas. Aqui em C eu já teria que fazer um for. Aqui ele já apresenta isso aqui. E aí você vem... Aqui os parênteses aqui, né? Bem, o exemplo é muito simples também, mas é para mostrar o seguinte. Minha experiência com outras linguagens, quando eu precisava plotar um gráfico, ou levava isso para o Origin, ou levava para o GnuPlot, ou incorporava o GnuPlot no código. O Scilab já tem essas facilidades inerentes a ele, tá certo? Bem, não vou ficar fazendo senos e coisas do tipo, eu quero trabalhar um pouco com os exemplos. Então, vamos começar com um exemplo aqui de série de Fourier. Bom, a supor, tomando como base o público que nós temos, acho que todo mundo conhece séries Fourier. Então, se você tem uma função periódica, com descontinuidades finitas, quer dizer, tem outros detalhes sobre a integrabilidade dela, mas não vamos entrar nisso, porque os sinais que a gente mede são todos integráveis, certo? No laboratório, todos os sinais são integráveis. Ele sempre pode ser decomposto como uma soma de funções trigonométricas ou de exponenciais complexas, certo? E o que caracteriza esse sinal são os seus coeficientes da série de Fourier, certo? Repara que a soma o cálculo dos coeficientes envolve uma integral e, eventualmente, uma série. Então, eu teria, no mínimo, 2 loops ali para fazer uma programação usual, mas eu vou mostrar para vocês que você pode ir mais rápido no Scilab com isso. Então, vamos pegar um exemplo. Vou pegar um sinal, um segmento de reta, função f de t igual a t. O período fundamental é de -meio até meio. Repare que, para séries de Fourier, a função precisa ser periódica. Para sinais aperiódicos, a gente usa a transformada de Fourier, que a gente vai usar mais na segunda parte. Tudo bem? Tentar esclarecer um pouco desse caso emblemático, que tem muita gente que usa a transformada de Fourier da maneira errada, certo? Em ambiente computacional. Bem, obviamente você não vai ficar programando lá na área de trabalho de Scilab, certo? Você tem programas mais complexos. Não dá para fazer nada complexo ali. Dá para usar para uma calculadora. Bem, aqui está um código. Eu não sei, talvez ao final do dia de hoje a gente possa disponibilizar no site, não tenho certeza, mas eu liberei aqui o código, usem à vontade, tá certo? Primeira coisa que você sempre aniquila as variáveis. Isso é um dogma da programação, né? Limpa a memória antes de começar a programar, tá certo? Você limpa a tela ali do console e fecha as janelas. Isso aqui no MATLAB seria aquele close all. Bem, stack size max. Frequentemente, o Scilab ele solicita pouca memória para a máquina. E aí você mexe com uma hipermatriz de dimensões absurdas, ele não dá conta e ele aborta a operação. Então você tem que falar, olha, usa o máximo de memória que você conseguir. Só um exemplo de aplicações típicas. Em um ensaio
usual, mundano de tomografia microtomografia computadorizada, são gerados em um ensaio, ou seja, uma amostra, matrizes da ordem de 2.000 ao cubo, ou seja, 2.000 linhas, 2.000 colunas, 2.000 canais, 2.000 camadas. Certo? Então, 2.000 ao cubo, aí você imagina que cada variável ali é um real de 64 bits. Um computador mundano já não dá conta nem de receber essa variável. Tá certo? Mas são dados típicos que a gente mexe, a gente faz uso de cluster para poder... Eu não consigo pensar nos dados que o LHC produz. Para mim está fora da minha compreensão. Então, sempre solicite o máximo de memória ao Scilab. Bem, naturalmente você tem que discretizar a malha espacial, tá certo? Então você pega o domínio ali do tempo e discretizei em 256 pontos. Aqui eu solicitei 100 harmônicos, tá certo? No período fundamental. Repara aqui, por exemplo, você usa funções nativas do Scilab porque você não precisa ficar reinventando a roda, mas você pode fazer um for e ficar calculando um vetorzinho T para cada entrada. Essa matriz zeros aqui, ela tem dimensões n linhas por m colunas, então cada coluna dela é uma representação da série de Fourier, uma certa soma. Tudo bem? Como o Scilab usa ferramentas gráficas, os gráficos nativos dele são bem default, certo? Você olha o gráfico, é uma coisa horrorosa, você precisa formatar esses gráficos. Ele tem uma série de ferramentas, não dá para entrar em detalhes, certo? Mas o fato é o seguinte, você usa manipuladores de entidades gráficas que vão estar ali no final. Aqui, bem, espertamente, né, eu calculei os coeficientes dessa série antes. Ou seja, eu resolvi aquela integral, mas está aqui a continha. Então, você tem um loop aqui para cada representação, ou seja, a primeira representação, a segunda representação. Eu fiz para várias funções, então f de t igual a t, a função sinal, essa exponencial modular, a gente vai mostrar daqui a pouco. Eu precisei do loop, porque eu tenho uma soma sendo realizada sobre diversos índices. E aí não tem jeito, em algum momento você faz o loop. Agora, a lembrança que eu tenho de fazer isso aqui em C, eu usei 3 loops alinhados. Então, você tem uma questão de performance envolvida. Detalhe, isso aqui eu estou somando matrizes. O operador 2 pontos significa a matriz G em todas as suas linhas na coluna J, certo? Então, 2 pontos, coluna J, recebe ela própria, mais o coeficiente que foi calculado aqui em cima, vezes uma exponencial complexa. Tudo bem? Isso aqui pode parecer singelo, pode parecer mundano para vocês, mas é um dos diferenciais do Scilab. É uma matriz que eu estou somando como se fosse uma variável normal. Tudo bem? É óbvio que você tem que ter coerência, principalmente no produto de matrizes, mas está aqui. E aqui, por fim, eu fiz a animação. Isso aqui você ajusta a unidade de tempo do Scilab. Então, a unidade de tempo dele, o clock dele, ele vai tentar colocar isso no meu argumento da função. Então, o meu clock ele vai tentar, um clock mais ou menos virtual, para durar 0,1 segundo. Certo? Essas aqui são os manipuladores das entidades gráficas. Você acaba se perdendo, você tem dezenas de opções para o manipulador gráfico, mas quando vocês pegarem o código hoje para brincar, ou eventualmente no futuro, vocês vão ter que, em algum momento, vão se deparar com isso. Certo? Aqui está a animação. O Scilab permite, reparar, aqui eu estou liberando memória, tá certo? Olha só, eu peguei a matriz G, depois que a matriz G na coluna K foi exibida, eu aniquilo a K-1 camada dessa matriz. Porque eu coloquei 100 harmônicos ali. Se eu colocasse 1 milhão de harmônicos, essa matriz ia ter 1 milhão de colunas. Certo? Isso é muito custoso. Você pode sempre... Repara, isso aqui é aquela reatribuição dinâmica de variáveis em Scilab. Certo? Isso aqui é parecido com a alocação dinâmica em C++, por exemplo. Bem, está aí, 100 harmônicos, certo? Você tem ferramentas... aqui a gente usou 100 harmônicos. E, para quem tem conhecimento de processamento de sinais, sabe que essas ondulações aqui perto da... Só peguei no período fundamental, tá? Não precisa reproduzir em todos. Para quem conhece processamento de sinais, sabe que essas ondulações aqui são um fenômeno de Gibbs, eles são uma chatice na hora de você realizar filtragem nos seus sinais. Certo? Não importa o número de harmônicos que você use. Essas ondulações, esses ripples, aí, eles continuam. Certo? Então, isso altera a sua função de transferência e o seu filtro não funciona como um filtro ideal. Certo? Na verdade, a gente pode pegar aqui um número mais absurdo de harmônicos. Não muito, porque ao vivo a chance das coisas darem errado, né? Então...
São 500 harmônicos, nas extremidades ocorre o que a gente chama de fenômeno de Gibbs. E o que isso tem a ver com o processamento de sinais? Tudo. Né? No final das contas, a gente decompõe um sinal, uma medida, em suas constituintes harmônicas, e na hora de realizar uma filtragem, ele está sujeito, por conta da precisão, não da precisão finita, mas do número finito de harmônicos, ele está sujeito a esse tipo de ondulação, fenômeno de Gibbs. Você resolve isso usando janelas no seu processamento. Talvez a gente fale um pouco aqui depois. Então, um suspensezinho aí, né? Melhorou bastante, mas ainda tem ondulações perto das extremidades. Certo? Bem, a gente pode escolher outras funções. Se você usa a série de Fourier, você tem que calcular os coeficientes na mão. Eu não mostrei aqui, mas eu gerei esse gráfico, inclusive, eu gerei esse gráfico aqui com o Scilab. Eu vou disponibilizar o código lá também. Esses aqui são os coeficientes. Como é que a gente realiza análise de Fourier? Certo? Não é simplesmente... A animação aqui foi uma ilustração bonitinha para distrair vocês enquanto o tempo passa. Né? Mas a análise de Fourier propriamente dita são a análise desses componentes harmônicos, dessas amplitudes de cada harmônico, que são múltiplos do harmônico fundamental. Por exemplo, o que a gente poderia ver imediatamente desse sinal é que ele não tem componente DC. Certo? Por quê? Porque a energia dele, se você calcular, dá zero no primeiro harmônico. Tudo bem? Vamos pegar um segundo exemplo. Função sinal. Tudo bem? Ela tem uma descontinuidade mais abrupta, então ela é mais interessante, nos permite observar o fenômeno de Gibbs novamente. Vamos colocar 100 harmônicos aqui, senão vai atrasar o nosso desenvolvimento. Função degrau, 100 harmônicos, não tem escapatória. O fenômeno de Gibbs é um fenômeno complexo da matemática, tá certo? O ripple não diminui com o número de harmônicos. O que isso significa? Vou dar um exemplo prático. Se você está no laboratório fazendo uma medida, por exemplo, do tempo de decaimento de um spin, tempo de relaxação de um spin, e você interrompe aquela medida antes do tempo, você fez na prática o que a gente chama de usar uma janela retangular. Você tem uma descontinuidade introduzida artificialmente no seu sinal. Isso vai te custar muito caro quando você fizer a transformada de Fourier para analisar o espectro daquele sinal, porque a janela retangular, ela tem os lobos gigantescos ali na transformada de Fourier, a função sinc, todo mundo sabe que é a função sinc, seno de x sobre x, os lobos dela são muito grandes em comparação com outras janelas, e às vezes você pode confundir isso com física. Foi um erro de medida, tá certo? Você tem que ter essa sensibilidade. Bem, um último exemplo aqui. Aqui de novo o espectro. Novamente, não tem componente DC. Tudo bem? O fato dos coeficientes de Fourier decaírem com N, ou as transformadas de Fourier decaírem com ômega, no caso contínuo, não tem natureza física. Bom, tem uma explicação física, mas na verdade é o lema de Riemann, ali da análise Fourier, tá certo? Então, se você fez uma medida, isso é interessante, é um recurso que você pode usar em laboratório. Você fez uma medida e no final do seu espectro tem muita energia, repara que aqui é o módulo, tá vendo? Esses coeficientes eles podem ser complexos. Então, o módulo dessa magnitude desses coeficientes está relacionado com a energia, certo? Se você tiver muita energia da região das altas frequências, você está cometendo mascaramento do seu sinal. A gente vai discutir isso na segunda parte. Você está amostrando o seu sinal de maneira errada ou tem algum fator de degradação no seu sistema de medidas. Certo? Então é meio que uma regrinha da mão direita aí. Se tem muita energia no final do espectro, investigue. Talvez o seu processo de medida esteja inadequado. Certo? Bem, como último exemplo aqui, para a gente já... A próxima função é essa exponencial, um pouquinho mais... Exponencial do módulo de t, tá certo? Ainda dentro do mesmo período fundamental. Isso aqui, a transformada de Fourier dela é uma lorentziana. Essa função é importante em medidas, tudo bem? Novamente, não tem mistério. Aqui teve um trabalho manual de resolver aquelas integrais enjoadas.
certo? Mas você vê que tem uma convergência interessante, né? E repara, como ela não é descontínua nas pontas, não tem fenômeno de Gibbs. Tá certo? Mesmo aqui ela é contínua. Quem tem problema nessa função aqui é a derivada. Tudo bem? Isso aqui é um bom recurso quando você precisa aproximar analiticamente ondas triangulares. Certo? Esse aqui é o espectro. Esse aqui já tem uma componente DC, ou seja, tem uma componente não nula no primeiro harmônico, ou no harmônico central, por assim dizer. Em geral, a gente analisa só a parte positiva do eixo das frequências, tá certo? Isso tem a ver com a propriedade de simetria conjugada transformada de Fourier, que mostra que para sinais reais esse lado aqui ele é redundante com esse. Isso fica claro quando a gente tira a FFT de um sinal. Tudo bem? Bem, para prosseguir, então eu mostrei aqui, de novo, a gente vai disponibilizar esses códigos hoje no final do dia, e quem se interessar pode olhar com mais calma. Quem é do CBPF pode me procurar também, certo? Para ver o valor do Scilab. Repara, eu não tinha conseguido fazer uma animação desse tipo, por exemplo, usando linguagens mais tradicionais, certo? Porque C, C++ tem seu valor, a performance é diferente. Mas ferramentas gráficas e visualização são importantes em computação científica, e essas linguagens, às vezes, não estão equipadas e dá muito trabalho, tá certo? A alocação, usar ponteiros, quem programa bastante aqui sabe que o uso de ponteiros confunde, e em Scilab eu nunca precisei usar, porque matrizes são o objeto básico ali da linguagem. Bem, o segundo exemplo é o exemplo de difusão. Se você tem um sistema físico, uma grandeza física representada por U, ela pode variar no espaço e no tempo, na verdade ela precisa variar no espaço e no tempo, que ela estará sujeita a um processo de difusão se ela evoluir segundo essa equação aqui. Espertamente eu peguei o caso da difusão direta e linear não anômala. Tudo bem? Então não tem termo de força, não tem sumidouro, não tem solvedouro, não tem termo de anomalia aqui. Isso aqui inclusive esse cara aqui é constante. Mas você pode generalizar isso, depende dos seus esquemas de diferenças finitas para discretizar essa equação. Bem, então se o seu sistema obedece a essa equação diferencial, ele está sendo difundido, ele está sujeito. Então imagina o seguinte, você joga uma gotinha de tinta num copo de água, ou uma gota de leite num copo de água, ao final de algum tempo você tem uma mistura homogênea. Esse é um processo de difusão, certo? Sempre quando você tem diferentes concentrações no meio analisado, você tem um processo de difusão. Esse processo pode ser esquisito, com termos adicionais nessa equação, ou ele pode ser bonzinho e só ter o termo de difusão propriamente dito, o termo de fluxo. Em uma dimensão espacial, o que a gente vai usar inicialmente aqui, ele toma essa cara. O Scilab ele simplifica a discretização de equações diferenciais. Alguém aqui tem experiência com métodos numéricos em equações diferenciais? Já? Bem, o que eu conheço, basicamente o que eu uso, são diferenças finitas. Então, os deslocamentos de índice, eu sempre tive muito problema com isso, em C++, por exemplo. Achava difícil. E o uso de ponteiros é intensivo. Aqui no Scilab não, você vetoriza as entradas, ou seja, você acessa as entradas da sua matriz como se fosse uma matriz. Então, exemplo de difusão 1D. Novamente. Bem, eu não coloquei o esquema explícito ali, mas eu peguei aquela equação diferencial, essa aqui, e discretizei pelo método de o tempo forward, ou seja, diferenças progressivas, e o espaço centralizado. Tudo bem? Não é o melhor método, mas é uma boa ilustração. Inclusive o Scilab tem toolboxes para elementos finitos, para métodos mais sofisticados, para equações diferenciais. Bem, novamente a definição aqui do mapa de cores é que vetores das diferenças progressivas e regressiva. A gente sabe, né, todo mundo fez aí um curso de cálculo numérico ou de física computacional, que a gente aproxima derivadas por diferenças em programação. Ao invés de fazer um for e ficar calculando essas diferenças, quer dizer, a entrada aqui menos a entrada posterior, eu uso índices. Eu antecipo ou
atraso os índices da quantidade que eu sei que precisa para calcular essa derivada. Isso aqui vai virar o índice de uma matriz. Bem, a definição do estado inicial do sistema, meu sistema inicialmente era todo nulo e de 1/3 do comprimento dele até 2/3 do comprimento dele, eu igualo ele a 1. É um degrau, um projeto aí de onda quadrada. E eu adiciono um pouco de ruído, tá certo? O que vocês esperam que aconteça no efeito de difusão? Que é o efeito que a gente chama de mollifying, né? Que ele dá uma impressão que ele esteja dissolvendo. Ferramentas de difusão podem ser utilizadas para remoção de ruídos, e de fato elas são, tá certo? Aqui a gente vai calcular a dispersão, para aqueles que têm um pouco mais de física teórica na veia, né? A gente sabe que a dispersão, a variância do sinal com o tempo tem uma lei de potência, tá certo? Está associada a um fenômeno de probabilidade. Bem, essa aqui é a evolução. Reparem, a minha matriz, o meu sistema, para poder fazer a animação, eu fiz uma pilha de sinais, tá certo? Onde cada canal dela, ou cada coluna, ou cada linha, vai receber o meu sistema num determinado passo de tempo dessa evolução, para depois a gente animar. Não é um método muito eficiente. Eu, inclusive, vou aniquilando as variáveis depois. Mas atende propósito. Esse aqui é o método, olha só. De novo, a indexação diferenciada das entradas do Scilab. Eu criei um operador. Isso aqui é basicamente a Laplaciana em uma dimensão. Tá certo? É a derivada segunda, que é a derivada progressiva, menos 2 vezes a derivada regressiva, mais o sinal central. Tudo bem? Repara, não tem um loop interno para eu calcular essas entradas. Por quê? Porque essas variáveis, indi-progr, indi-regre, já são vetores. Tudo bem? Bom, e aqui eu calculo pelo método de Euler. Novamente as ferramentas de animação. A animação não é uma coisa muito trivial em Scilab. E, curiosamente, as versões anteriores do Scilab tinham ferramentas mais interessantes para animação. Foram refeitas para essa aqui, que é um pesadelo. Mas coisas da vida. Bem, ó, repara que, de novo, estou pegando assim. Eu apresento num frame o estado do meu sinal, só que eu apago o estado anterior para você economizar a memória. Tá certo? Então, vocês conseguem perceber o efeito de remoção de ruídos? Certo? Não à toa, a difusão, se alguém aqui já estudou um pouco mais a fundo isso, sabe que a solução formal da equação de difusão, aquela que eu coloquei, é uma convolução com uma gaussiana cujo desvio padrão depende do tempo. A gente sabe que processos de convolução são usados em sistemas lineares. Então, toda vez que você usa um passa-baixas gaussiano no seu sistema para remover ruído, você está submetendo o seu sistema virtualmente a um processo de difusão. Tá certo? 1022. Bem, eu não sei se tem mais algum exemplo aqui. Ah, tem sim. A difusão ela pode ser realizada sobre sinais de qualquer dimensão. Lembra que aquela equação é geral, né? O Laplaciano, em quantas coordenadas espaciais você estiver trabalhando, ele vai operar. Eu fiz um exemplo aqui em 2D. Nota que aqui eu não fiz animação, porque aí a memória meu computador ele gritou, né? Ele é mundano. E aí realmente o Scilab, para mostrar na tela, ele usa muita memória. Não deu conta. Então o que eu fiz? Eu peguei o antes e o depois. Certo? Mas em princípio, você pode pegar qualquer sinal. Vamos lá. Pode pegar qualquer sinal e... Isso aqui é uma imagem sintética, mas, por exemplo, poderia ser... A luz está bem intensa aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver que eu inseri uns discos aqui. Vocês conseguem ver? Isso aqui poderia ser uma imagem de microscopia. Por exemplo, você tem texturas bem exóticas. E suponha, por exemplo, que você precise fornecer para uma próxima etapa do seu sistema de medidas, da sua análise, uma versão resumida, uma versão simplificada desse sistema. Então você opera uma difusão nele. Certo? Repara, o efeito é o mollifying, você vai perdendo a... Por quê?
Porque a gente pode fazer aqui na segunda parte, se você fizer análise de Fourier, na verdade, tirar a transformada de Fourier do filtro gaussiano, que é a solução da equação de difusão, você vê que ele não passa baixas. Ou seja, ele tolera bem, ele permite que as baixas frequências sejam mantidas, mas ele suprime as altas frequências. Tá certo? Então, uma das implementações do filtro passa baixa no GIMP, todo mundo que conhece o GIMP? Software de desenho. Uma das implementações dele é pelo filtro gaussiano. Se você conseguir implementar um método numérico eficiente para agilizar essa difusão, sai mais barato do que fazer a convolução. Tá certo? Mas aí já é um trabalho quase de algoritmos, né? Para quem se preocupa e se importa e tem capacidade para isso, é um prato cheio. Só um parênteses, o processo de difusão também está por trás de uma área que a gente chama de morfologia matemática, em processamento de imagens. Alguém aqui conhece? Aquele silêncio mortal, né? É uma ferramenta, um arcabouço, vamos dizer assim, toda uma área do processamento de imagens, ele nasceu das equações de difusão, certo? Bem, a gente está chegando ao fim dessa primeira parte, deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Não. E nós temos 5 minutos até a pausa, né? Vocês têm perguntas? Vocês querem que eu mostre alguma coisa do Scilab? Como eu disse, né, a ideia era dar um mini curso. Vocês ali programando. Por questões logísticas não foi possível. Então é mais um overview da ferramenta. Alguma dúvida? Eu trabalho com Python. Não, tudo bem? Você disse que existe uma integração já de algumas linguagens Java, Python com o Scilab. Em qual sentido a integração? Chamamento do Python dentro do Scilab ou vice-versa? Eu só conheço as outras linguagens chamando Scilab. As outras linguagens chamando Scilab? Eu só conheço. E só usei uma única vez, no LabVIEW. E como funciona? Eu importo o Scilab como se fosse uma biblioteca? No C++ é assim. Aí no LabVIEW ele tem acho que umas versões recentes, ele já tem alguma ferramenta que basta você ter o Scilab no computador. E aí ele tem um bloquinho de programação que você abre dentro do LabVIEW e programa, certo? Né? Por quê? Eu acho interessante. Tem que tomar um cuidado para você não ficar costurando. O seu programa é um monstro de Frankenstein, né? Uma parte em C, outra em Fortran, outra em LabVIEW. Mas tem ferramentas que você pode chamar, gráficas principalmente. Eu preciso fazer um gráfico de uma superfície não parametrizada. Chama o Scilab. Por exemplo, exatamente. Chamar o Scilab dentro do Python. Exatamente. Eu usei muito pouco o GNUplot. E, na verdade, a época que eu usei o GNUplot, eu estava estudando Fortran. Na graduação em física, nós somos conservadores, né? Tem que ser Fortran. Né? E aí eu peguei raiva, porque chamar o GNUplot no Fortran é mais difícil que programar em Fortran. E programar em Fortran é difícil. Né? É esquisita, uma linguagem antiquada. Né? Ela é numericamente eficiente, ela está ali perto do hardware. Né? Você está quase vendo os elétrons no silício. Né? Mas tem o seu valor. Para mim, não. Fortran foi uma parte terrível da minha vida. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Sim? A gente pode olhar aqui agora. Eu não uso high level, né? Mas a gente pode olhar aqui agora. Imagino que sim, tá certo? Parece que vocês não esperavam, né? Vamos olhar isso agora. Bem, o Scilab ele tem esse Atoms, tudo bem? Que é um gerenciador de módulos. Então, ele pede paciência pra gente. A gente pode dar uma olhada e verificar. Por exemplo, uma coisa que eu sinto um pouco de falta no Scilab, mas que eu sou completamente ingênuo, é a questão de interfaceamento com hardware. Ele tem uma biblioteca para comunicação via porta serial. Mas eu nem sei se está em uso ainda. Certo? Ao passo que MATLAB, basta você pensar ali, ele já... Né? Mas é diferente, é aquele propósito mais comunitário. Vamos lá, jovem. Está aqui. Então, todos os módulos, bioinformática, análise de dados, documentação, Graphic User Interfaces. Você pode fazer um executável todo gráfico para o seu cliente, certo? Processamento de imagens, Real Time, Signal Processing. Aparentemente, deixa eu ver se tem alguma...
System, ó, tá vendo? Não. Vamos ver aqui de novo. Data Analysis. Acho que aparentemente não. Ó, vamos ver aqui instrumentos, controle de instrumentos, para ver como é que visa. Ó, aqui quem conhece LabVIEW já conhece esse protocolo aqui, certo? Então, DAC. Então eu queimei minha língua, né? Tem diversos. Bem, mas para o seu interesse em particular, não. Aparentemente. Mas aí você vai naquele mundo imenso, universo infinito da internet, e você vai achar um indiano que fez. Certo? Você falou de aplicações gráficas, que é possível você fazer uma aplicação gráfica autônoma, ou seja, que possa rodar numa máquina que não tem, que você possa empacotar as bibliotecas e uma máquina que não tem que estar instalada? É algo do tipo um executável, né? Sim. Eu já vi aplicações desse tipo, mas aí você tem que dar uma costurada. Você precisa de um toolbox específico, que eu nem sei se está aqui, mas ele permite a criação de executáveis, sim. Mas aí você entra um pouco nas particularidades da máquina de destino. Então, há algum tempo atrás, as animações lá usavam ActiveX, aí OpenGL, etc. Você precisava de um motor para fazer essas animações, esses vídeos, esses gráficos, né? E aí tinha esse problema. Em geral, o que as pessoas fazem? Levam junto. Ah, eu preciso do OpenGL, levo o OpenGL junto e se instala. Certo? Eu já vi, nunca fiz e acho que é interessante. Imagina, você apresentar para o seu cliente uma ferramenta gráfica. Para nós que somos das áreas tecnológicas, né, das ciências em geral, não tem problema você abrir o bloco de notas e sair programando que nem um lunático. Para o seu cliente tem. Certo? Ele, em princípio, você não pode partir do pressuposto que ele sabe programação. Ele sabe dar Enter. Toolbox cardiovascular. O que será que tem aqui? Huffman. Instale o Scilab agora, né? Bom, não sei o que tem aqui, mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Bom, foi um chinês que fez, não foi um indiano. Certo? Uma notícia de precaução para vocês. Abram essas funções e corrijam. Você nunca sabe se foi um estudante que fez esse... Repara, o propósito é muito bom. Mas como é uma ferramenta que é atualizada pela comunidade, pode funcionar mal. Pode estar no estado embrionário da funcionalidade. Abra e corrija. Faça o seu próprio toolbox e joga pra gente. Certo? Por que um pode colocar isso aí? Ou não tem um crivo, tipo Wikipedia, que tem algumas pessoas que vão ver minimamente isso? Olha, eu não sei responder completamente a sua pergunta. Eu sei que eu me cadastrei como tradutor do Scilab para ajudar, né? Mas eu acho que caiu no gosto dos brasileiros. As traduções em português estão muito bem feitas, né? E você passa por tem um filtro. Repara, o fato dele ser livre e open source não quer dizer que ele seja público, por assim dizer. Não é uma coisa criada na nuvem. Tem uma empresa, inclusive, tem o Scilab Consortium. É uma empresa que foi criada só para... Certo? Bem, mais alguma pergunta? Isso não foi uma pergunta. Isso vai afastar o meu público. O que você apontaria como sendo uma desvantagem do Scilab em relação ao C, ao Java? Performance. Repara, essas linguagens interpretadas e com acesso indiscriminado às entradas das suas variáveis, elas têm um probleminha que, se você ficar fazendo loop, elas são razoavelmente mais lentas do que linguagens de mais baixo nível. Certo? O MATLAB ele tem ferramentas de paralelização. Se você tem muitos loops ali, se você pode quebrar o seu problema, quebre. Né? Mesmo que seja uma paralisação ingênua. O Scilab, eu acho que, por exemplo, para ferramentas em tempo real, talvez o Scilab peque um pouco. Mas fora isso, certo? Mais alguma pergunta? Falou do café? Todo mundo na expectativa, né? Então tá bom, a gente volta daqui a pouquinho. Obrigado, gente. Acho que é válido a gente dar uma olhada no help do Scilab. Bem, esse aqui é o help dele, e é muita coisa, tá? Ele tem ferramentas, ali eu implementei na unha, né, a discretização da equação de difusão, mas ele tem ferramentas já para resolver essas equações. Tem álgebra linear,
tem interpolação, tem mínimos quadrados, tem processamento de sinais. A biblioteca de processamento de sinais de Scilab, até onde eu consegui comparar com o MATLAB, não fica devendo em nada. Tem os filtros, tem ferramentas para projeto de filtro. Todo mundo aqui conhece a transformada Z, transformada de Laplace, né? Então a gente sabe, para projetar filtro, você passa pela transformada de Laplace, né? Ele tem ferramentas aqui que te poupam horas de conta, tá certo? Eu sou um físico que foi pentelhar na área de processamento de sinais, eu paguei muitos pecados quando eu lidei com essa parte de projeto de filtros, porque é um saco, né? Bem, ele tem muitas ferramentas a respeito disso. Tem a transformada de Hilbert. Essa biblioteca aqui ela é mais ou menos universal, né? O MATLAB usa, ela está disponível para C, são os algoritmos otimizados para FFT. Todo mundo aqui sabe o que é FFT? Sim? Todo mundo sabe usar direitinho? Não, né? A primeira, eu vou trabalhar com isso aqui, talvez, né? O grande mérito da palestra aqui em termos práticos é esclarecer um pouco do uso da FFT. Que você tira a FFT esperando ver o espectro do sinal e aparece uma coisa dobrada, né? Alguma coisa aparece nas pontas ali, você não entende, fala, meu sinal não tem energia ali. E aí você não entende que a discretização da transformada de Fourier acarreta esse fenômeno de replicação, né? Bem, ele tem funções especiais, por exemplo, recentemente eu tive que usar a função gama, e função gama não é simples implementar. Tem aqui as funções de Bessel, enfim. Estatística. Algoritmos genéticos, tem um integrante do nosso grupo que está usando, mas ele usa MATLAB. Eu preciso ter essa conversa com ele. Input, eu vou dar um exemplo de áudio para vocês. Dá para fazer... Repara, nessa segunda parte da palestra agora, o sinal entrou na sua máquina, você pode fazer o que quiser com ele. Pode ser um sinal de áudio, pode ser uma corrente, pode ser um sinal óptico. Uma vez discretizado, digitalizado, ele é uma sequência numérica. Você faz o que você quiser e, inclusive, você ouve. Você pode ouvir uma imagem, inclusive. Bem, então, só antes da gente reiniciar aqui, mostrar que o help do MATLAB é aproximadamente autossuficiente. Bem, mas ainda tem o wiki dele na internet e tem livros. No Brasil, eu conheço 2 livros bons sobre Scilab. Um é do Scherer, da Federal do Rio Grande do Sul, que é Métodos Computacionais da Física com Scilab. E o outro é de um rapaz da PUC-Rio. Esse livro eu não conheço muito bem, peguei rapidamente para constar, é um livro muito bom também. Mas tem muitos tutoriais e documentos na internet muito robustos, que podem até minimizar o uso de um livro, tá certo? Novamente, se vocês estiverem por aqui e ficarem com dúvida, me procurem e a gente discute. Bem, eu vou voltar aqui para a nossa palestra. Como eu disse, né, vocês estão me ouvindo bem, né? Tudo bem. A parte 2 dessa palestra, eu vou falar um pouco de análise de sinais. E essa é a hora que eu acho que os engenheiros têm muito a nos ensinar. Físicos agora ficaram aterrorizados, né? Em geral, não sei como é que se é em todas as engenharias, mas em geral o engenheiro sabe processar sinal, mesmo que basicamente. A gente da física vem, coleta as medidas, usa o ORID de uma maneira razoavelmente ingênua, só tira desvio padrão em média e acha que processou o sinal. Certo? É muito além disso, tá certo? Você não precisa ser um expert em design de filtros, mas você precisa saber usar. E, para mim, é um sacrilégio um físico não saber usar transformadas de Fourier no computador, tudo bem? Já que no papel, na vida real, a gente mexe com isso desde a infância. Bom, pelo menos na física, né? Então, vamos lá. Então, a proposta dessa segunda parte é mostrar como os sinais, o processamento de sinais está presente no cotidiano de um físico. E, obviamente, dos engenheiros, técnicos e por aí vai. Tirando o sono de muita gente, né? Primeira coisa é o que é um sinal, certo? Então, esses franceses aqui, eles deram uma definição bem legal, certo? Geralmente, um fenômeno físico é observado por meio de um sinal carregando informação. Nós queremos extrair essa informação, convertê-la para que ela possa ser explorada. As ferramentas de processamento de sinais e os métodos usados para medir essa variável física e a sua instrumentação associada depende do tipo de exploração que você quer realizar. Certo? Então, não existe receita pronta. Se você tem experiência com sputtering, crescimento de filmes finos, a sua instrumentação vai ter que ser adaptada se você for para ressonância magnética.
Se você mexe com processamento de imagens médicas, se você for processar imagens geofísicas, a sua instrumentação vai mudar. E por aí vai. Mas, de qualquer forma, o conceito-chave é que a gente pode entender o sinal como uma abstração da informação contida na variável física de interesse. Pode ter parecido difícil, mas não é. Lembra daquele primeiro bloquinho, sistema físico, aquisição. No tracinho que leva do sistema físico para aquisição, nós temos a medida. E lá você tem as coisas acontecendo. Você realiza a medida, qualquer que seja. Pode ser temperatura, pode ser posição, pode ser velocidade, pode ser pressão. E você obtém uma informação representada, em geral, por uma função. Né? Tem que ter um pouco de cuidado, né? Os mais puristas poderiam falar, mas não é uma função, é uma sequência. Tudo bem, são dados que você coleta, mas que em princípio você espera que tenha algum relacionamento funcional. Certo? E não necessariamente de uma variável só. Né? Aqui está exemplificando, mas vou dar um exemplo concreto. Na graduação eu mexi... alguém aqui mexeu com semicondutores ou mexe com semicondutores? Na graduação eu trabalhei com caracterização de filmes espessos de telureto de cádmio, CDTE. Esse é um material duro para raio-x, ou seja, ele é muito resistente à radiação e ele tem uma eficiência boa de conversão de corrente, ou seja, muita radiação gera muita corrente. Então ele é um bom substrato para detector, certo? Bem, essa aqui é a minha amostra, eu cresci epitaxialmente, na iniciação científica. A beleza para por aqui, né? Se alguém aqui já fez contatos em amostras semicondutoras, vai olhar isso aqui, vai cair uma lágrima, porque é muito difícil, certo? Esses contatos aqui são da ordem de milímetro, a tinta evapora, a tinta condutiva evapora, e, enfim, boa parte da minha iniciação científica foi para finalmente fazer os contatos, tá certo? Mas o fato é, a gente eu tinha essa amostra, eu não tinha que caracterizá-la simplesmente medidas elétricas. Eu tinha que caracterizar morfologicamente, vamos dizer assim, termodinamicamente e eletricamente. Tá aí. Eu tinha um gerador de função, um controle do dedo frio, todo mundo conhece, criostat, pontinha gelada ali, multímetros e o LabVIEW ali, obviamente, certo? Era o Windows lá também. Tá? Nada contra o Linux, gente. É que é difícil, eu estou ficando velho e fica difícil aprender, certo? Na verdade, é questão de tempo. Mas, bem, o que eu quero dizer com isso tudo? Além que minha iniciação foi difícil. Que a medida, ela te proporciona, ela te fornece uma porção de informação contida num sinal. E o que é esse sinal? Cara, não sei. É uma tensão, uma corrente, um pulso de luz, um comprimento de onda. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a história da supercondutividade, mas o gráfico da resistência cai a zero antes da temperatura crítica. E era um sinal. Para, ele não tinha instrumentação. É impressionante, né? Essas coisas do passado, não sei se a gente conseguiria reproduzir hoje, mas era um sinal que ele tinha. Olha, essa queda abrupta na resistividade da minha amostra tem alguma coisa. Ou se você tiver aquele hábito da física experimental da universidade, você tira aquele ponto e fala que está dando tudo certo. Isso poderia ter mudado a história da humanidade, né? Nós poderíamos não ter supercondutores hoje. Bem, então, de um modo geral, o processo de aquisição, agora já estou falando em ambiente digital, a sua ferramenta de aquisição, qualquer que seja, um multímetro, etc., é um conversor analógico digital. Tudo bem? Bem, o seu sinal, essa forma de onda, varia, peguei só no tempo aqui, mas se estende a quantas variáveis você quiser. Ele é amostrado. O que significa isso? Significa que você estabelece um certo período de tempo e a cada pulso desse clock seu, você coleta o valor de intensidade ali do seu sistema. Esse período de amostragem é crucial para você ter uma representação fiel do seu sistema. Ao final do processo de amostragem, você tem isso, uma sequência discreta. E muito da dificuldade, que eu vejo isso em laboratórios de física, nós físicos, para tratarmos esse tipo de informação, é que, repara, aqui isso tem significado físico. É uma tensão, é uma corrente. Aqui é uma sequência numérica. Se eu não te disser qual foi o meu período de amostragem, você não tem condições de dizer que sinal é esse. Tá certo? Alguém que já falou teorema de Nyquist? Teorema da amostragem? Bem,
A amostragem, já falei para vocês, ela não pode ocorrer de qualquer maneira. Porque se eu fizer uma amostragem porca, né, pobre do sinal, você vai ter problemas que a gente chama de aliasing, de mascaramento. Estão me ouvindo? Um dos ouvintes aí falou que... Bem, então, o que significa isso? Vamos prestar atenção. Aqui eu abri para um seno, mas como toda função pode ser expressa em sua série de Fourier, está válido. Quem quiser fazer as contas, fica à vontade, né? Pega, aí, na verdade, tem que usar a transformada de Fourier. Bem, eu tenho aqui um sinal com uma frequência fundamental específica, Ni0, e esse T, agora, repara, o meu tempo foi discretizado. É o primeiro passo para você digitalizar o seu sinal. Então, eu coleto o meu sinal, e repara que eu estou usando, eu estou usando notação matricial aqui, para já deixar claro que isso já não é mais uma forma de onda contínua. Bem, você está pegando em porções, né, em múltiplos desse período fundamental. Mas repara, a função seno, funções trigonométricas, elas são periódicas, então qualquer múltiplo inteiro de 2π, você vai ter o mesmo resultado. Se você abrir essa continha aqui, você vai perceber que não existe diferença num sinal de frequência Ni0 amostrado uma frequência Ni-S, essa aqui, de um sinal com a frequência Ni-S mais Ni0 mais Ni-S, ou qualquer múltiplo dela. Colocando em palavras, antes de colocar em imagens, vamos colocar em palavras. Um sinal de frequência Ni0 amostrado a uma taxa, uma frequência Ni-S, ele é indistinguível de um outro sinal com essa frequência aí, Ni0, Ni-S. Esse aqui é um exemplo. Olha só, imagina, o sinal original, deixa eu ver, tem 1 milissegundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picos aí, né? Então 7 kHz, a frequência de amostragem desse sinal vermelho. Eu amostro ele de uma maneira inadequada, vocês conseguem ver os pontinhos aqui? O azul e o vermelho tem a linha pontilhada, mas tem pontinho azul, pontinho vermelho, só seguir pela legenda também. O meu sinal, a sequência discreta gerada, é indistinguível desse sinal azul. Ou seja, eu poderia estar medindo umas grandezas associadas a essa forma de onda vermelha, quanto da azul. As amostras são as mesmas. Você cometeu um erro brutal. Certo? Hoje em dia, eu dei uma pesquisada muito rápido, não sou craque eletrônico, mas parece que os conversores analógicos digitais, eles têm frequências, eles têm filtragens, inclusive, que seguram um pouco a onda. Mas, em primeira instância, você precisa ter esse cuidado. Tá certo? Bem, para evitar o aliasing, para evitar o mascaramento, a gente tem que atender os requisitos do teorema da amostragem. O teorema da amostragem diz que a frequência de amostragem do seu sinal, ela tem que ser, no mínimo, o dobro da frequência máxima do seu sinal. Como aquele sinal é uma senoide pura, teria que ser maior do que 2 Ni0, simplesmente. Agora um exemplo mais concreto disso. O espectro audível para o humano usual, tem gente que escuta mais, tem gente que escuta menos, a frequência máxima é em torno de 20 kHz, certo? A que taxa você tem que amostrar então? 40 kHz no mínimo. Qual a taxa de amostragem de um CD? Alguém sabe? 44,1 kHz, certo? Então ele até tem uma super amostragem para garantir que você não tem esse tipo de problema de reconstrução. O CD é inclusive um laboratório de física ambulante, né? Se você coloca no microscópio, você vê os sulcos ali, era uma rede de difração. Se você percebe como é feita a leitura, a evolução do CD para o Blu-ray, por exemplo, você percebe que basicamente é uma questão de resolução. O laser era infravermelho, hoje ele é azul. Tem muita física, muita tecnologia envolvidas. Vocês entenderam isso? Esse conceito é fundamental. Talvez para os engenheiros e técnicos seja um pouquinho mais familiar. Certo? E aqui eu estou partindo do pressuposto fundamental que ele, em geral, não é respeitado na prática. O sinal tem que ser de banda limitada. O que significa banda limitada? Quer dizer que lá no espectro de Fourier do seu sinal, para baixo de uma certa frequência e para cima de uma outra frequência, não tem mais energia. Isso é pouco usual em medidas físicas. Tá certo? É só você lembrar do princípio de incerteza. Se o seu sinal é fechadinho no domínio das frequências, ele é bem esparso, bem espalhado no espaço direto, e vice-versa. Tudo bem? Bem, então o primeiro passo é a amostragem. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui sobre a amostragem. Por que ocorre o aliasing, né? João?
Posso conectar o áudio? Por que ocorre o alias? Estão me ouvindo ainda? Então, tem um chiadinho aqui do áudio, mas eu vou mostrar o fenômeno de alias em mascaramento para vocês. O alias acontece porque quando você faz uma amostragem, você recria réplicas do espectro. E o espectro está centralizado, né? Essas réplicas estão centralizadas em múltiplos da frequência de amostragem. Então, se a frequência de amostragem é menor do que 2 vezes a frequência máxima do seu sinal, você tem um overlap de componentes espectrais, né? Você tem uma superposição de componentes espectrais, você traz altas frequências que não existiam. Tudo bem? É aquilo que eu disse no início, se os seus coeficientes da série de Fourier ou seus coeficientes da transformada de Fourier estão aumentando conforme o espectro vai avançando, tem alguma coisa errada no seu sistema. Pode ser supercondutividade, de novo, a gente nunca sabe, né, se é uma revelação da natureza. Mas em princípio sejam céticos. Não vão soltar um artigo. Bem, fechei o... Esse foi aquele exemplo que eu passei para vocês. Agora é alias em sinal de ilustração de alias. Repara, tudo feito em Scilab para poder vender o peixe, tá certo? Imagina, eu chegar aqui, ó, agora eu vou dar um programa MATLAB pra gente. Eu tenho, o meu sinal é essa ondinha vermelha. As frequências são arbitrárias, tá bom? E eu amostro ele com esse período, vocês estão vendo as setinhas pretas aí, não? Os pontos coletados. Quando a gente tira o espectro, isso aqui já, aí eu usei a transformada de Fourier discreta já, certo? A gente vai discutir um pouco mais no fim da palestra. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar por enquanto o espectro do meu sinal amostrado. Repara, a gente sabe que o espectro de uma onda sinoidal são 2 deltas centralizadas na frequência fundamental. João, vocês estão me ouvindo bem? A gente sabe que a transformada de Fourier de um seno são 2 deltas centralizadas na frequência fundamental. Imagine o seguinte, que a nossa banda passante, ou seja, é o intervalo de frequências que eu consigo acessar e extrair o meu sinal, esteja delimitada por essa janela azul, essa janela retangular azul. Bem, quando eu faço a amostragem desse sinal, eu falei para vocês que criam-se réplicas. Tudo bem? Então, já que vocês memorizaram, eu vou alterar aqui a frequência de amostragem. Ó, olha só. O espectro, as raias vermelhas são do sinal original. Eles ainda estão contidos. Repara, não há razão para que eles sejam deslocados. Tudo bem? Tem intervalo da banda passante, mas apareceram réplicas em função da amostragem. Essa amostragem está bem feita. Eu conseguiria recuperar sem erro. Por que eu conseguiria recuperar sem erro o sinal contínuo? Na verdade, o problema posterior, né? Recuperar quer dizer interpolar e voltar com o sinal analógico. Eu conseguiria porque dentro da minha banda passante eu filtraria. Jogaria todo o que está fora da banda passante e jogaria fora. Descarto. Só tem o espectro original. Tudo bem, tem o outro superposto, certo? Mas só tem o espectro original. Agora, se a gente faz uma amostragem mais modesta, aqui está chegando já, tá vendo? Consegue perceber que até porque, repara, quando a gente filtrar a parte esquerda da janela e a parte direita da janela serão removidas, ainda dá para resgatar o sinal sem erro. Ou seja, essa amostragem eu não sei se vocês já conseguem ver, já tem uma questão de alias aqui, né? A nossa percepção visual, se eu chegasse para vocês apagar essa figura vermelha e pedisse para vocês ligarem os pontos, eventualmente vocês seriam guiados a fazer isso aqui. Tudo bem? Mas esse não é o alias danoso. Agora, se nós fizermos aqui uma amostragem
realmente ineficiente, fraca, pronto. Você adicionou componentes espectrais na sua janela, onde você vai recuperar o sinal. O que isso significa? Significa que quando você fizer a reconstrução pela transformada inversa, você vai carregar esses componentes que não estavam originalmente. E repara que eles são componentes de maior frequência do que a frequência original. Então isso vai de encontro com aquilo que eu disse anteriormente, certo? O seu sinal, ele precisa, se ele tem muitos componentes de alta frequência, é um indicativo que você está cometendo erro de aliasing. Bem, para não ficar só no palavrório, todos vocês já conheciam o fenômeno de aliasing? Bem? Não? Bem, agora já sabe. Quando você pega um conversor analógico digital, um sistema de aquisição de dados, você tem que olhar qual a frequência máxima de amostragem. Tudo bem? Se a frequência máxima de amostragem dele for menor do que o dobro da frequência máxima do seu sistema, você vai ter erros de amostragem. Você vai medir lixo. Bem, vamos aqui realizar. Certo? Aí o que eu fiz? Eu peguei um arquivo de áudio, sintetizei um acorde em Mi menor e o amostrei a 44.1 kHz, ou seja, não tem problema de amostragem. Só que dentro do Scilab eu peguei aquela sequência e reamostrei, é resampling. Isso é feito, não? Alguém aqui estava mexendo com upsampling, dá o sampling, upsampling. Você já tem um sinal discreto, você vai e amostra ele de novo, certo? Então, abre o arquivo. Eu já vou falar o que é a profundidade em bits. O Scilab tem funções para carregar arquivos de áudio, certo? O sinal estava estéreo. Para não dificultar a vida, ou não dificultar a explicação didática, eu estou transformando ele em mono. Peguei só um canal dele, certo? E aqui eu normalizei a frequência de amostragem para que ela fosse um múltiplo da frequência de amostragem original. Então, o que esse programa faz? Ele vai executar o arquivo de áudio original, vai executar o arquivo de áudio reamostrado e vai comparar os espectros. A gente vai comparar esses espectros. João, tudo bem? João? Bem, vamos lá. Vocês conseguem ouvir? Eu só estou ouvindo. Pois é, né? Na hora do teste, coisas experimental. João? Vocês estão mexendo ali. Vamos ver de novo. Então, vamos tentar de novo. O seu cachorro, né? Bem, perceptualmente, notaram a diferença? Óbvio, né? Agora vamos olhar para o espectro. O espectro do sinal original. O que a gente consegue falar sobre esse espectro? Alguém tem uma palpite aí? Depois do café a participação deu uma diminuída, né? Nas altas frequências, né? Isso quer dizer que esse sinal ele é mais grave ou mais agudo? Mais grave, né? Tudo bem? Repara, aqui a frequência está perto do... frequência tem sinal aqui, tá? Só que é desprezível frente. O sinal mal amostrado, olha o que aconteceu. Olha quantas altas frequências foram adicionadas. O que são esses? Vamos olhar de novo. Repara que ele tem uma curva. Vamos pegar assim, como se fosse um sobre F aqui. Ele tem réplicas, né? O sobre F não tem uma gaussiana, ele continuaria para cá. Ele tem réplicas. Você trouxe réplicas. E pior ainda, não bastasse a quantidade de réplicas no seu espectro, você tem uma interrupção abrupta aqui. Isso vai te custar caro quando você volta para o domínio do tempo e faz o processamento. Isso aqui é importante
independente se você vai usar processamento de sinais ou não, preste atenção nas suas medidas. Fica transformado de Fourier. No Scilab eu espero, mas no Origin, não sei se o Excel tem, não usem Excel, então. E analisem isso. Bem, entendido esse conceito de aliasing, vocês perceberam isso acontece em imagens também, tá certo? Você adiciona bordas onde não existem. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Além da amostragem, e talvez menos perceptível, que a amostragem é uma discretização no domínio da função, certo? Eu estou coletando amostras, eu fraciono, né, discretizo o tempo, por exemplo, e coleto amostras. Tem a quantização também, que é a discretização dos valores possíveis em amplitude. Repara, o seu computador não tem precisão infinita, certo? Então, acho que hoje, com acesso a celulares que a gente tem, e esses filtros nos aplicativos e nas redes sociais, eventualmente vocês já devem ter visto que um pixel vale 127, por exemplo. O que significa aquilo? Significa que o seu conversor, no momento que aquela imagem foi adquirida, foi digitalizada, na verdade, ela foi digitalizada muito provavelmente numa quantização em 8 bits, e ele converteu, de alguma maneira, a luminância, os lumens ali no CCD da sua câmera, para um número puro. Tem a ver com os bits ali que o seu processador consegue operar, certo? Então, o sinal digital, nota, a curva azul é a forma de onda contínua, nosso sinal é o mundo real. Essas barras verticais são as amostras, ou seja, processo de amostragem. Agora, essas linhas horizontais são os valores possíveis, admissíveis em computador. Então, engenheiros, por favor, me corrijam se eu falar alguma coisa errada. Tá com feedback, hein? Abaixa um pouquinho que eu aproximo. Desculpa, estão me ouvindo bem? Está sem feedback agora? Bem, então esses valores horizontais, eles são os valores que o seu conversor analógico digital consegue receber. Os engenheiros devem saber disso. Eu vi isso muito pouco, porque eu nunca cheguei a fazer isso no laboratório. Mas quando você adquire um conversor analógico digital, ele vem com a taxa de amostragem e a quantização, a profundidade em bits. Certo? Se você tem 8 bits, você tem 2 elevado a 8 menos 1 valores possíveis a serem discretizados, com sinal ou sem sinal, depende de como ele está lá. Certo? Isso é importante. Para vocês terem uma ideia, imagens típicas de rede social, de câmeras, digamos assim, mais simples, elas em geral são quantizadas a 8 bits. Isso em medicina, em geofísica, é horrível. Você introduz erros bizarros. Por quê? Porque o nível de detalhamento de diferenciação de estruturas nessas imagens, ele é tão importante, ou seja, são variações tênues que você tem que ter a capacidade de detectar e acaba ficando perdido no meio dessa conversão. Bem, então, o seu sinal, efetivamente, o que é o sinal digital, afinal de contas? É um sinal amostrado e quantizado. É isso que o seu instrumento recebe. É isso. Fazer um processamento de sinais, reduzir o ruído, né? É isso que você recebe e é isso que você processa. Então, por exemplo, todos vocês ouviram falar da Escola de Física Experimental do CBPF? Fazem uma propaganda, participem. Já está com a inscrição aberta ainda? Participem. Bem legal. Na edição passada, a primeira edição eu participei, ficamos ali uma imersão no laboratório de ressonância magnética e gráfico ali transformado de Fourier é corriqueiro. Mas aqui é um sinal digital, não é uma variável contínua que você está medindo. Tá certo? Então você precisa ter conhecimento do seu equipamento sobre a quantização e a amostragem dele para poder operar ele direitinho. Certo? Um exemplo, conversor analógico digital perfeito. Profundidade em bits é o número máximo de bits que é reservado em memória para expressar o seu número, o valor que você mediu. Certo? Em medicina e geofísica, em geral, a gente usa 16 bits. Isso dá 65 mil? Peraí. Quanto dá 2 elevado a 16 menos 1? Opa, 160 não, gente.
65.535. 65.535 valores admissíveis. Você vai converter as suas voltagens, pressões, tensões, pulsos em 65 mil valores. Isso em medicina e em geofísica, são as minhas experiências. Em aplicações mais, mais egocêntricas, do tipo Instagram, Facebook, etc., tudo 8 bits. E ainda bem que é assim, porque senão você não ia carregar, não. Sua página ia ficar lá, os servidores iam ter muito menos capacidade. Oi? Ele está funcionando. Na verdade, eu tenho que usar porque está sendo gravado. Né? Eu acho que de uma forma ou de outra a minha palestra vai ser mais oscilante, né? Mas estou me esforçando aqui. Bem, então vamos lá. Eu tenho um conversor analógico, eu tenho um sinal que varia entre 0 e 1 volt. E o meu conversor analógico digital tem profundidade 3 bits, ou seja, quantos valores eu consigo? 2 elevado a 3 menos 1. Bem, isso dá 7. Quais são os intervalos de quantização e os respectivos bits gerados? Eu vou representar isso sem sinal, tá certo? Porque com o sinal você entra em complemento a 2 de eletrônica digital e deixa isso para os engenheiros. Bem, brincadeira, gente. Na verdade, aqui no CBPF tem uma disciplina de eletrônica que não tem graça nenhuma. Tá? Eu fiz e... Você pensa, coisa de engenheiro, né? Enfim, brincadeiras à parte, é assim que funciona a conversão. Então, valores entre 0 e um múltiplo fundamental, aqui da tensão, repara, aqui são os eixos das voltagens, aqui são os bits que ele gera. Então, por exemplo, qualquer tensão entre 0 e 0,143 vai receber o valor 0 ali no seu sistema digital. Assim como qualquer valor entre 0,143 e 0,286 vai receber 1. E assim sucessivamente. Certo? Idealmente falando, isso aqui é bastante regular. Mas tem problemas, porque se o seu valor cair num ponto intermediário, é o conversor que decide, né? Se vai para mais ou vai para menos. Você introduz erros de quantização e isso afeta a qualidade do seu sinal. Isso tem inclusive consequências no espectro. Bem, aqui só reforçando o que eu disse, né, assim como na amostragem, é preciso muito cuidado quanto à realização da quantização. Em geral, os conversores analógicos digitais já realizam isso para você. A consciência que você tem que ter, o conhecimento que você tem que ter, é se a sua frequência de amostragem vai cobrir a frequência máxima do seu sinal e se o seu intervalo de quantização é razoável. A ocorrência mais frequente de uma quantização mal feita é o nível de detalhamento da imagem ou do sinal que fica pobre. Certo? E eu coloquei aqui esses resultados podem ser devastadores, mas ele não é de todo ruim, já vou explicar por quê. Isso aqui é uma mamografia. Certo? No meu mestrado, eu estudei processamento de imagens mamográficas, a gente desenvolveu técnicas de detecção de calcificações, que são um dos indicadores de uma eventual malignidade de um câncer. Certo? Você pode ver que o desafio aqui é complicado. É uma imagem de baixo contraste. Em geral, os coeficientes de atenuação, isso aqui é uma classificação. Os coeficientes de atenuação da mama são muito parecidos com a da classificação, então esse é o contraste muito baixo. Isso aqui ela está em 16 bits. Quer dizer, na verdade, para trazer aqui para o software de representação, eu levei ela para 8 bits. Certo? Mas qual é o efeito de uma quantização em 4 bits? Em 2 bits, perdão. Pronto. Pede para o médico analisar. Não? Repara, ainda tem uma certa semântica, tem uma relação ainda, você percebe que tratam do mesmo sinal. Mas os efeitos são... A análise do radiologista já foi embora. Agora, isso aqui não é de tudo ruim. Primeiro porque existem filtros no Instagram, no Facebook, para os seus vídeos de gatinho, né, que utilizam requantização. Tem uns efeitos, né, para transformar coisa em desenho, você requantiza. Mas alguém sabe me dizer por que às vezes requantizar é bom? Alguém faz ideia? Mesmo assim. Não? Imagina o seguinte, é que tudo bem, esse nível essa requantização aqui foi extrema, mas nós poderíamos reduzir menos essa quantização de forma que ela ficasse representando bem aqui, ainda representasse bem a mamografia da esquerda, e nós poderíamos transmitir essa imagem com mais eficiência. Porque imagina, esse cara tem N linhas por N colunas e cada entrada, um double de 64 bits, você tem 64 bits vezes M vezes N.
Em geral, isso aqui é da dimensão de 1000 por 2000. Certo? Então você tem 1000 vezes 2000 vezes 64 bits. O armazenamento e a transmissão dessa informação é muito custoso. Elas são muito custosos. Em comparação, isso aqui, se cada um tem 4 bits, você ainda tem 2000 por 1000, mas cada um tem 2 bits. Então, o conteúdo em si não é muito fundamental, mas é mais a representação global da imagem, você pode transmitir com muita eficiência. Oi? Não é o tamanho. Repara, as dimensões espaciais dela... o tamanho do arquivo? Isso. Pois é. Existe uma classe de compressão, de algoritmos para compressão de arquivos, que eles podem ser divididos em duas modalidades básicas. Os com perda e os sem perda. Certo? JPEG é um formato de compressão com perda. Então, se você tirou uma foto estupenda com a sua câmera super avançada e salvou o arquivo em JPEG, você perdeu a informação. Certo? Perdeu irreversivelmente. Inclusive, nós físicos, a gente fala uma coisa, ela está com a entropia de imagem. Tem como medir essa perda de informação. Agora, existem algoritmos que a gente fala de lossless. Não tem perda. Como isso acontece? Bom, a única que eu sei, que eu poderia explicar, eles usam a transformada do cosseno. Pega a transformada de Fourier. Abre a exponencial, é uma soma, né, de senos e cossenos. Joga o seno fora. Certo? A transformada do cosseno tem a propriedade que ela armazena, ela assegura que a energia do sinal, ou seja, a informação do sinal, esteja contida lá nas baixas frequências. Você joga as altas frequências fora e transmite. E aí você volta com um filtro adequado. Certo? Em geral, tem perda. Mas imagine o seguinte, se fosse um documento de texto, não teria problema ficar assim. Certo? Você poderia fazer uma transição muito rápida. Na verdade, a teoria de comunicações, a teoria da informação, nasceu disso. Eles estavam preocupados com o sinal de telégrafo. Tudo bem? Esclareci sua dúvida? Bem. Então, rapaz, a gente discutiu amostragem e quantização. Essa foi a parte mais conceitual. Vou mostrar alguns exemplos de filtragem agora para vocês. Vocês podem parar a qualquer momento para perguntar, mas também não dá para discutir toda a parte de filtragem. Eu vou apresentar os conceitos básicos. Mas a gente precisa saber o seguinte, os sinais, para que você adquire esse sinal? Para analisar. E analisar, em geral, envolve filtragem. Aqueles 50 petabytes ali do LHC são após filtragem. De acordo com o site do consórcio, do grid, lá do LHC, 99% do volume de dados é removido após a filtragem. Ainda restam 50 petabytes. Né? Uma coisa colossal. Então, em geral, a gente filtra o sinal. O que é filtrar? Você pode realçar detalhes, você pode remover detalhes, você pode fazer os dois. Balancear detalhes, tá certo? E a primeira abordagem que a gente usa são os sistemas lineares. Certo? Sistemas lineares, diga-se, transformada de Fourier. Tudo bem? Fato e aí, isso não dá para discutir hoje, infelizmente, teríamos que ter mais tempo, mas você pode dividir o desenvolvimento de filtros com um filtro com resposta a impulso infinita e finita. É familiar para vocês? Pelo menos para os engenheiros? Resposta finita, em geral, a gente usa janelamento. Você pega o espectro do seu sinal, você projeta a sua janela. A janela é aquela banda passante azul e faz a transformada inversa. Por outro lado, os filtros de resposta infinita, você precisa de uma equação diferencial ou uma equação de diferenças. Eles, em geral, eles têm melhor resolução do que de resposta finita, mas aí você precisa de uma transformada Z, que tem uma matemática um pouco mais sofisticada. Certo? É a transformada de Laplace, no final das contas. O problema é que você usa cálculo de variável complexa. Então, para recuperar o sinal, você vai fazer todas as integrais no plano complexo. Por que a transformada de Fourier é tão usada em filtragem? Porque existe a relação entre o produto de convolução e o produto das transformadas de Fourier. Janelar um sinal no espectro significa multiplicar as transformadas de Fourier do seu filtro e do seu sinal, ponto a ponto. Certo? Vocês entendem isso? O produto usual, ponto a ponto, no domínio das frequências, se torna um produto de convolução, aquele mais enjoado, né? Você tem que rebater o sinal, no espaço direto. Então, é por isso que quando você usa um filtro na sua imagem, se ela for pequenininha,
o seu sistema em geral faz uma convolução. Se ela é muito grande, faz no número da frequência. É isso que eu vou ilustrar para vocês. Bem, isso é o que eu acabei de falar. Então, a receita é muito simples. Para se projetar um filtro FR, né, de resposta finita. Você olha o espectro do seu sinal e você fala, eu quero conservar ou suprimir essa região de frequências. Janela essa região, deleta o resto, literalmente deletar, transforma em zeros e tira a inversa. Ou se não, você pode ser mais enjoado, né, quer dizer, não, eu quero olhar o filtro no domínio do tempo. Você pega essa janela, tira a transformada inversa só da janela, sem fazer a multiplicação, e faz a convolução no domínio do tempo. Isso traz para a gente uma questão seguinte. Imagine, por exemplo, o passa-baixas ideal. Lembra do gráfico ali, esse gráfico aqui? Amostragem. Ilustração ele, assim. Aqui. Passa-baixas é isso aqui. Você conserva as componentes espectrais que estão dentro dessa faixa de frequência e joga todo o resto fora. O passa-altas é o contrário. Você conserva as que estão fora e suprime o que está dentro. Bem, peguei o caso aqui do passa-baixas ideal, ou seja, se a sua frequência é menor do que a frequência de corte centralizada na origem, é 1, senão é 0. Isso aqui é um dos maiores motivos de confusão em processamento de sinais. A sua sequência é discreta, a sua transforma de Fourier é contínua. Certo? Então, para você tirar a inversa, tudo bem, é uma matriz, é um elemento de matriz isso aqui, mas é calculado segundo uma integral. E isso as pessoas acabam se confundindo um pouco. Você resolvendo essa integral, enfim, não é difícil, você acha que isso aqui é função sinc, né? Seno de x sobre x. Mas, olha isso aqui. Com n indo de menos infinito a infinito. Você consegue armazenar infinitas entradas no seu computador? Não, né? É aí que ocorre o fenômeno de Gibbs. Lembra aquelas ondulações do exemplo da série de Fourier? Eu tive que truncar o número de harmônicos e isso me custou ondulações nas pontas das janelas, né, dos sinais. Por quê? Porque a gente trunca isso. Desculpa, não tem jeito. Método de janela é assim. Você consegue resolver isso usando filtros de resposta infinita. Te custa mais matemática. Tá certo? Bem, esse filtro, como eu estou dizendo aqui, esse filtro ele não é realizável, mas a gente usa ele mesmo assim. A gente trunca. Fala, eu vou então pegar 200 harmônicos. O problema é que uma convolução ou uma transforma de Fourier é uma operação muito custosa, porque cada entrada do sinal é uma série do tamanho dos dois sinais. Então, se o seu sinal tem tamanho A, o seu filtro tem tamanho B, se realiza uma soma de A mais B termos para cada entrada do sinal. Certo? Então, você tem A vezes A mais B. Se esses caras forem grandes, a convolução é um processo custoso. Hoje em dia a gente não percebe isso porque os nossos computadores são muito bons. Mas vai fazer isso aqui, uma máquina um pouco mais... Vai fazer isso em hardware. Você precisa de eficiência, tudo bem? A transforma de Fourier permite aplicações mais eficientes. Não, ainda não é hora da conclusão. E, na verdade, vamos fazer um último exemplo com vocês. Só deixa eu fechar todas as janelas. É um exemplo de filtragem. Então, antes de eu rodar esse código, vamos analisar aqui. Carreguei uma imagem, tá certo? Aquela imagem que eu já tinha mostrado na difusão. E definição do mapa de cores. A minha quantização tem 256 níveis. Você precisa falar para o Saleb qual a quantização. Tá certo? Você pode ter problemas de interpretação. E definição de resposta a impulso. Aqui eu fiz ao contrário. Eu já conhecia meu filtro no domínio do tempo e quero analisar o efeito dele no espectro. Certo? Então, o que eu faço? Eu tiro a transformada de Fourier dele e do sinal. Agora a gente entra na tal da FFT. FFT é uma classe de algoritmos para calcular eficientemente a DFT, que é a transformada de Fourier discreta. A característica essencial da DFT é o que a gente chama de simetria conjugada. O seu sinal, o que você obtém ali, ele não está centralizado e a enésima, suponha que ele tem n entradas, então a iésima entrada ela é igual a n menos i ésima entrada. O seu espectro é sempre, nas pontas, ele é sempre idêntico. E isso gera muito erro de interpretação. O que a gente faz? A gente centraliza o espectro, certo?
E tem outra coisa, toda a informação está contida no intervalo de menos π até π. Na verdade, qualquer intervalo de largura 2π. Então, como é que eu sabia, né, no exemplo de Euler em sinal sonoro, que o meu eixo ia até 20 kHz? Porque eu sabia a frequência de amostragem. Se eu só entregar uma sequência numérica para vocês aqui, vocês não sabem de antemão qual é a largura de banda desse sinal. Você precisa decidir com base na física. Tudo certo? Então, a FFT ela opera melhor sinais que têm dimensões em potências de 2. Então, aqui eu simplesmente eu defino qual é a maior potência de 2 maior do que as dimensões da imagem. Ou, na verdade, a menor potência de 2 maior do que as dimensões da imagem. Talvez os engenheiros conheçam bem essa tática de zero padding. Né? Você completa com zeros. Eu peguei um sinal, eu sei que ele não tem, a dimensão dele não necessariamente é uma potência de 2. Então eu vou e preencho com zeros até que seja. Isso aumenta a resolução dessa transformação de Fourier, ao custo de uso de mais memória. Então vamos lá. Aí, olha só. É a minha imagem. Pad é a minha imagem concatenada com um monte de zeros para ficar de dimensão n por n. O U2 é a transformada de Fourier para o nativo do Scilab, tá certo? O espectro, precisa ter um pouco de cuidado, o espectro tem uma outra definição, mas a observação da energia do sinal é uma transformação logarítmica da magnitude da transformada de Fourier. Basta. Esse 1 aqui, porque log de zero vai dar problema. O HPAD é a mesma coisa, é o meu filtro concatenado com um monte de zeros, o espectro dele, o V, isso que é interessante, olha só. Então, U é a minha imagem original que eu quero filtrar, H é o meu filtro. O zão e Hzão são as minhas transformadas de Fourier. O Vzão é o resultado da minha filtragem. Como? Produto ponto a ponto. Olha só. Mais uma das coisas Scilab. Aqui eu estou multiplicando cada entrada, a entrada IJ da matriz U com a entrada IJ da matriz H, com uma única operação. Não tem um loop aqui. Tá certo? Então a gente tira aqui o espectro, exibe, converte ali em imagem. Tem uma diferença de matriz para imagem. Aqui, repara, eu preciso de memória, então aniquilo duas variáveis que eu já não vou mais usar. E exibo todo mundo. Vamos lá. F5. Vamos lá. Essa aqui é a imagem original, junto com a filtrada. Vocês conseguem perceber aqui que ela está borrada? Consegue? Esse é um filtro passa alto ou passa baixas? Passa baixas, né? As bordas são pontos de alta frequência espacial. Certo? Bem, então vou fechar aqui rapidamente. Essa aqui é a minha imagem. Esse aqui é o espectro de Fourier dela. Certo? Para quem nunca tinha visto, isso aqui é a transformação de Fourier. É difícil ler um espectro, tá certo? A menos que as formas aqui fossem muito manjadas, é muito simples, é difícil interpretar o espectro, mas a gente pode ver, o eixo, na verdade, está centralizado aqui, tá? Você percebe que tem bastante energia nas baixas frequências, certo? Aqui, por alguma razão, ele saiu invertido, na verdade, porque ele está mapeando errado o preto e branco, né? Uma das coisas da requantização. Mas esse filtro é um filtro de média, certo? E a transformada de Fourier é um filtro caixa, ou seja, um monte de uns, é uma média aritmética do seu sinal. O filtro, a função de transferência dele é a função sinc. Então, tem que interpretar esse gráfico aqui para o outro lado, na verdade. Então, ele preserva bem as baixas frequências. Aqui, como peguei a magnitude, é claro que ele vai ficar positivo. Esses lobos aqui são responsáveis pelo fenômeno de Gibbs. Se eu usar mais harmônicos, vamos usar mais harmônicos aqui. Aqui eu estou usando 5 pontos no meu filtro. Se eu colocar 50, vou colocar 100. Vamos lá. Bem, a imagem filtrada já deve ter ido para... Bem, é um passa-baixas muito intenso. Você perdeu o seu sinal, certo?
certeza, novamente, a transformada de Fourier do sinal original, a transformada de Fourier do sinal original não deve mudar. Quem deve mudar é a transformada de Fourier do sinal filtrado. Repara, interprete o gráfico ao contrário. Então ele começa zero aqui, ele é muito estreito nas baixas frequências, né? Você diminuiu a amplitude dos lobos, mas eles continuam aqui, essas ondulações existem. Aqui está difícil até de ver, mas é uma sync, certo? Tem essas ondulações para cá, nas duas direções. Então, o que é a filtragem, no final das contas? É a multiplicação desse espectro aqui pelo espectro do sinal original e a coleta da transformada de Fourier inversa. Isso aqui. Eu estou vendo muito bem aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ó, o sinal ele vem até aqui, ó. Prossegue. Isso aqui foi... Então, só as baixas frequências foram conservadas. Tá certo? Bem, obviamente, não dá para... Bom, dá para fazer um passo altas aqui. Obviamente não dá para discutir todo o desenvolvimento de filtros, mas dá para mostrar que o Scilab dispõe de ferramentas, repara, não instala nenhum toolbox, nada. Esse aqui, esse filtro, tal como eu defini, é o operador Laplaciano, a derivada segunda. Um filtro diferenciador é um filtro passa-altas. Vamos ver o resultado dele. O que eu quero mostrar, na verdade, para vocês é que está tudo feito no Scilab, com exceção de uma biblioteca para abrir a imagem. É a única coisa que eu fiz. Fazer o Scilab entender como é que se abre uma imagem. Um passa-altas ele tende a reforçar os detalhes. Aqui ele detectou as bordas. Ficou bom, ficou ruim. É claro que isso aqui é uma aplicação didática, mas isso aqui teria que ser quantificado. Esse aqui é o espectro. Repara, as baixas frequências foram embora, certo? Esse aqui a gente já viu. Eu queria mostrar aqui. Esse é o espectro do filtro. Aí, de novo, leia um gráfico ao contrário. Ele suprime basicamente as baixas frequências e tolera as altas frequências. Certo? O código não é de todo trivial, mas também é um segredo. Quer dizer, se você entende um pouco da sintaxe de Scilab, um pouco da dinâmica da filtragem transformada de Fourier, vocês podem, claramente, em questão de minutos, implementar tudo isso de uma maneira, inclusive, mais eficiente que o caminho. Bem, está perto da hora do almoço já, a pessoa está começando a ficar brava, né? Então, eu queria ter algumas conclusões com vocês, depois abrir para perguntas. O que eu quis mostrar para vocês é que o Scilab ele oferece uma gama enorme. Repara, a gente não viu a ponta do iceberg aqui, do que o Scilab oferece para cálculo numérico, estatística e processamento de sinais. Né? Esses são os ingredientes básicos para a realização de computação científica e, mais importante, ele é livre. Se você tem uma empresa, se você está no centro de pesquisas que não tem verba, use o Scilab, certo? É uma sintaxe amigável, simples e com material vasto na internet. E a comunidade também ela é prestativa, né? É um projeto que acaba fazendo com que as pessoas se engajem. E eu acho que isso é fundamental, já que a gente está num cenário de discussão sobre instrumentação científica e inovação tecnológica. Eventualmente uma boa ideia pode sair daqui hoje. Certo? Uma boa aplicação. Procure no YouTube a utilização de Scilab com hardware. Certo? Tem esses garotos, principalmente da Ásia, eles fazem coisas impressionantes. Tudo bem? E eu acho que tudo isso corrobora, fortalece, né, para quem estabelece o ciclo de aperfeiçoamento no uso de ferramentas, de processos, certo? Agregando valor e conhecimento a novos desenvolvimentos, inclusive aqueles impulsionados pela ciência. Certo? Peço desculpas por não ter falado muita coisa do Scilab, eu ter falado muito em muito pouco tempo. Talvez algum detalhe tenha ficado escuro, mas estou à disposição. Tem meu e-mail no início aqui, eu vou ver se eu disponibilizo o material hoje no site. Certo? Bem, vocês têm perguntas? Não? Então tá bom, é isso. Muito obrigado.